Bom, então agora que a gente já sabe o que é uma proposição simples, antes da gente começar a discutir o que é uma proposição composta, a gente tem que ter em mente o que é a ideia de conectivo. Conectivo é uma coisa muito usada na lógica matemática, onde vão ser palavras que a gente vai usar para unir duas ou mais proposições, ou seja, a gente vai pegar uma afirmação e outra afirmação e a gente vai juntar elas através de um conectivo, usando um conectivo, que nada mais é do que uma palavrinha especial, por assim dizer. Então, uma dessas palavrinhas especiais é a palavra e, a palavra ou, a palavra não, a palavra se, então, a palavra ou, se, somente se, e por aí vai. E cada um desses conectivos, eles têm um símbolo próprio que é para representar aquela letra. Então, a gente tem o símbolo de circunflexo, que é para o conectivo E, a gente tem o símbolo de circunflexo virado para cima, que é para o conectivo OU, a gente tem três símbolos para representar o conectivo não, que no caso é a exclamação, o tio e essa coisa aqui que eu não sei o nome. A gente tem também uma seta de ponta única, que é para representar o conectivo C, então a gente tem esses, como eu posso dizer, esse circunflexo virado para cima, com esse tracinho embaixo que representa o símbolo de ou, conectivo ou, da mesma forma que a gente tem uma seta de duas pontas representando o conectivo de C, somente C. Então agora que a gente já sabe o que são esses conectivos e qual a importância deles, claro, a gente vai ter vídeo explicando cada um deles, assim como a gente vai ter vídeo sobre os conectivos de Schaffer. Mas eles são importantes para a gente entender o que é uma proposição composta. Por quê? Porque toda proposição composta ela é formada por duas ou mais proposições, ou seja, uma proposição composta vai ter duas afirmações ou mais. Consecutivamente, toda proposição composta vai ter um ou mais conectivos. Já já vai ficar claro como funciona isso. Mas a gente também tem que ter em mente que uma proposição composta, a gente representa ela, a gente dá nome para ela usando letras maiúsculas, como P, Q, R, S, T, U e por aí vai. Então, por exemplo, se eu tenho a minha proposição P maiúscula e eu digo que, eu afirmo que eu vou caminhar e vou tomar sorvete. Aqui eu tenho duas proposições. Por quê? Porque esse meu cara aqui, esse meu vou caminhar, é uma afirmação. Então, como é uma afirmação, é uma proposição, eu posso dizer que essa minha proposição vou caminhar, eu posso chamar ela de Pzinho, P minúsculo, porque é uma proposição simples. Da mesma forma que aqui no meio eu tenho um dos meus conectivos que está ligando a minha proposição P à minha outra proposição, que no caso aqui é o vou tomar sorvete. Que no caso é a minha segunda afirmação, eu vou caminhar e vou ali tomar sorvete. Então eu posso chamar essa proposiçãozinha aqui de Qzinho. E tu nota que se eu dissesse o seguinte, vou caminhar, vou tomar sorvete, essa frase não teria sentido. No momento que eu coloco o meu conectivo E, a minha frase faz um sentido. Eu estou ligando as duas afirmações. Então, fica muito mais bonito dizer que vou caminhar e vou tomar sorvete. Aqui no meio está o meu conectivo. Da mesma forma que aqui eu tenho outra proposição composta, onde eu digo o seguinte, a minha proposição é que se tenho sede, bebo água. Então aqui eu tenho um conectivo, que no caso aqui é o meu C, e aqui eu tenho a proposição P, que é tenho sede, Pzinho no caso, né? E aqui do outro lado eu tenho a outra proposição que diz que eu bebo água. Então posso chamar ela de Qzinho. Então aqui eu tenho uma proposição composta com duas proposições, uma P e outra Q. Da mesma forma que eu tenho duas proposições aqui dentro, no meu exemplo P. Proposição 1, proposição 2, e as duas estão sendo ligadas pelo esse meu E. Ah, outra coisa, um detalhe importante. Vocês podem notar que nessa frase aqui, pelo correto, dizer que se tenho sede, bebo água, fica meio estranho. Mas em lógica, existe um macete, por assim dizer. Por quê? Quando tu tem a palavra ser seguido de uma vírgula no meio, essa vírgula equivale a dizer a palavra então. Então, eu posso muito bem dizer, se tenho sede, bebo água. Porque essa vírgula aqui no meio equivale ao segundo conectivo lógico, se então, que eu disse para vocês. Se tenho sede, então bebo água. E de novo, aqui a gente tem uma proposição, aqui a gente tem outra proposição, e aqui no meio a gente tem dois conectivos ligando as duas proposições, dando um sentido para aquela proposição. E por último aqui eu tenho a minha proposição S maiúscula, trabalho muito. Isso daqui é só uma afirmação. Tu nota que não tem nenhum conectivo nessa frase. Então eu posso dizer que essa minha proposição ela não é composta, e sim simples.